Bom dia, alunos do nono ano A. A aula que eu vou explicar aqui para vocês hoje vai ser a aula de filosofia, o capítulo 3 de vocês. Estejam pegando o livro de filosofia do capítulo 3 de vocês, vamos sempre dando uma lida, né? A gente está num momento difícil, mas a gente também tem que abrir os livros em casa, tem que fazer as atividades todas certinhas, ok? O capítulo 3 de vocês fala sobre a filosofia e a ciência. É interessante a gente pensar em filosofia e ciência. Hoje elas são duas disciplinas bem diferentes, mas se eu perguntar para vocês, vocês sabem qual foi o que apareceu primeiro? A ciência ou a filosofia? Vocês vão falar o quê? A ciência, mas não é verdade. O que surgiu primeiro foi a filosofia, mas a ciência já estava no ar, a ciência já estava na natureza, em todas as coisas, no universo. Mas os gregos, que foram os primeiros filósofos, eles entendiam como filosofia aquela arte de buscar a verdade, de questionar, de conhecer todas as coisas. Foi lá na Grécia que os filósofos começaram a buscar a verdade sobre a origem do universo, sobre a origem da natureza, sobre a origem do ser humano. E quando eles começaram com essa busca, através de questionamentos, o que aconteceu? Eles começaram a jogar por água abaixo a mitologia grega, e isso realmente incomodou muita gente nas instituições políticas, principalmente naquela época, porque eles não acreditavam que a mitologia fosse responder a todas essas perguntas. E falando em mitologia, a mitologia é o quê? Uma criação, a imaginação do ser humano para poder dar uma resposta para a origem de todas as coisas. Foi nesse momento que os filósofos entraram questionando tudo. Os filósofos naquela época eles eram considerados professores, físicos, então eles começaram a questionar sobre todas as coisas e começaram a estudar a fundo a origem de todas as coisas, do ser humano, do universo. E é o seguinte, a ciência não existia nessa época. A ciência passou a existir como um nome marcado ciências a partir do momento que os filósofos começaram esse pensamento crítico, esse pensamento reflexivo sobre todas as coisas, sobre os seres humanos, tentando achar explicação para tudo que está ao nosso redor, a explicação para o funcionamento da natureza, do cosmos, ok? Foi assim, a partir desse momento, desse pensamento reflexivo, desse questionamento, é que começou a surgir a matéria ciência. Então a filosofia foi assim, o pontapé inicial para existir a ciência. Esse é o conteúdo de vocês do livro do capítulo 3. Outra coisa importante nesse livro de vocês essa atitude filosófica, esse pensamento reflexivo, esse pensamento de busca, de questionamento, de não aceitar aquilo que eles falavam naquela época. Isso é uma coisa bem de filósofo. E aí a ciência surgiu como uma matéria no século, vou até ver aqui a ciência quando ela surgiu. Ela surgiu, gente, entre os séculos 15 e 16. Que engraçado, hein? A filosofia surgiu antes de Cristo. E a filosofia continuou somente no século 15 e 16, através desses princípios da filosofia, dessa busca da filosofia, é que foi marcado a matéria chamada ciências. E aconteceu no século XV e até o século XVI, na chamada Revolução Científica. Foi nessa fase que nós podemos dizer assim que surgiu a palavrinha ciência, a ciência que buscava resposta para muitas coisas, a ciência que buscava através de experimentação. Essa é uma diferença bem básica entre filosofia e ciência. A filosofia busca através de conhecimentos adquiridos, ela investiga, ela cria dúvidas. A ciência tem tudo isso da filosofia, tudo. A ciência é uma busca, através de questionamentos também, através de pensamentos reflexivos. Essa é a ciência. Só que ela tem uma diferença, que ela experimenta, é o processo de experimentação. Aliás, foi através da ciência que se descobriu os remédios, que se descobriu as vacinas e muitas outras coisas relacionadas até ao cosmos. Foi através das ciências, mas através do quê? De experimentação. Inclusive, nós temos hoje, nesse momento em que a gente está vendo, uma coisa muito interessante sobre a ciência. Tem um remédio que os cientistas já estão estudando para tentar amenizar a situação do coronavírus. E o que aconteceu? Essa semana saiu uma notícia que vai ser proibido o uso desse remédio.
falando há algum tempo, que causa muitos efeitos colaterais, inclusive o ataque cardíaco. Então esse remédio provavelmente vai sair do mercado, porque alguns pacientes já foram tratados com esse remédio. Então assim, é uma experimentação. Os cientistas trabalham com experimentação, ok? E tem no livro de vocês, bem lá em cima, uma frase muito interessante de um filósofo chamado Herbert Marcuse, e ele diz assim, né, um pedaço das frases dele: o cientista é responsável pelas consequências sociais da ciência. Vocês já imaginaram se os cientistas, mesmo sabendo dos efeitos colaterais desse remédio, liberam o remédio para o mundo inteiro? Tudo bem, o remédio pode levar à cura dessa doença do coronavírus, mas pode criar situações como problemas de coração nas pessoas. Vocês entenderam? Quando o filósofo Herbert fala sobre isso, o cientista é responsável pelas consequências sociais da ciência. Olha que coisa interessante. Então, os cientistas, com o passar de todos esses anos, a partir do século XV, descobriram a cura de muitas doenças, descobriram remédios para tratamentos. Tem coisas que ainda eles não descobriram, mas eles ainda continuam estudando, né? Algumas doenças, como o HIV, como o câncer, eles continuam estudando, eles continuam indo na busca, né, para encontrar um remédio, uma solução para isso. E eles vão testando, é por isso que existe o tal dos ratinhos de laboratório. Infelizmente, eles fazem muitos testes também em animais, para ver qual é o resultado desse remédio, para ver se é positivo, para ver se não vai dar um efeito colateral muito ruim. Então, é experimentação ciência, mas ela tem em comum com a filosofia a busca da verdade, esse pensamento reflexivo, esse pensamento crítico. Nisso eles são muito parecidos, essas duas matérias, a ciência e a filosofia. Lembrando, a filosofia não trabalha com experiência, tá? Que trabalha com experiência é a ciência. Bom, vamos lá. Outra coisa muito importante também sobre a filosofia e a ciência é uma coisa interessante, é que a gente pensa assim: nossa, mas são duas matérias muito divergentes. Não, elas são matérias extremamente parecidas, extremamente parecidas. Por isso, se em alguma questão de prova, se vocês verem alguma questão nesse sentido, vocês têm que lembrar o seguinte: a ciência e a filosofia são muito parecidas. Quem surgiu primeiro? A filosofia, mas a ciência já existia no universo, a ciência já existia na natureza. A ciência surgiu somente a partir do século XV, ok? Existe uma diferença básica, que é essa que eu já falei para vocês várias vezes: a experimentação, ok? Esse é o conteúdo de vocês, né, no capítulo 3, que fala sobre a filosofia e a ciência. E tem uma coisa muito interessante, que o Demócrito, ele descobriu uma coisa muito interessante. Muito antes do século XV, Demócrito, através dos seus estudos, ele descobriu que tudo era feito a partir de um átomo. Isso nem tinha existido a ciência ainda. Ele descobriu essa palavra átomo, ele colocou esse nome, dizendo que todas as coisas criadas são formadas por átomos. Ele era físico, ele era matemático, ele também era filósofo, e ele colocou isso em pauta naquela época na Grécia Antiga, e sempre defendeu essa tese, e essa tese dele ficou lá gravada, defendida. Quando chegou no século XV, século XVI, os cientistas descobriram o quê? Que Demócrito, esse filósofo, estava certo, né, sobre a questão do átomo. Só que o Demócrito falava assim que o átomo era uma substância, era uma célula que não se dividia, e ela era a menor célula que existia no mundo. Nisso, através de experimentação, os cientistas descobriram que o átomo, ao contrário do que Demócrito falou, ele se divide sim. O átomo se divide e ele não é a menor partícula existente do universo. Mas, de qualquer maneira, como vocês estão vendo, como a filosofia foi super importante para o nascimento da ciência, mesmo que a ciência já existisse, né, no nosso universo. E é muito interessante imaginar que nessa época antiga, esse filósofo Demócrito descobriu o átomo, que é uma palavra grega, ok? Esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é o conteúdo que está no livro de vocês, no capítulo 3. Pegue um livro, dê uma lida, né? Dê uma estudada, você vai ver todinha essa história do Demócrito, que é bastante interessante, e que depois os cientistas pegaram essa história dele como base para fazer experimentações
e aí sim descobrir duas coisas diferentes só dele, sobre a divisão do átomo, ok? E que ele não é a menor partícula que existe no mundo, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês hoje também vocês essa semana foi para vocês uma pesquisa para vocês fazerem. Essa pesquisa vocês vão pesquisar lá no Google e vão registrar no caderno de filosofia. A pesquisa está falando sobre dedução e indução. Vocês vão abrir no Google uma palavra de cada vez. Vocês vão colocar dedução. Vai vir vários termos, várias definições sobre dedução. E exemplos, para registrar os exemplos que vocês encontrarem para fazer essa pesquisa. Terminou de escrever a dedução, vocês vão fazer a seguinte pesquisa, lá no Google, indução. Vão vir várias definições e vão vir os exemplos. Os exemplos dessas duas palavras, dessas duas definições, é muito importante, que é uma maneira de vocês entenderem melhor o significado, ok? Essa é a dica para a atividade dessa semana, para vocês fazerem em casa, que é a pesquisa, para registrar no caderno, ok? Fora isso, capítulo 3, fechado aqui com vocês, ok? Nós já fizemos essa atividade do capítulo 3, estava faltando repassar o texto, é um texto curto, é sobre isso. E qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp da escola, que depois eu estarei tirando as dúvidas de vocês, ok? Tchau, até mais!